Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o outro lado. Como será no mundo espiritual? Será que tem tecnologia do outro lado? O que será que tem do outro lado? Hoje o tema é esse, bem interessante. Claro, antes que eu me esqueça, se não é inscrito ainda se inscreva e principalmente dê uma curtidinha aí no vídeo, porque desde já ajuda muito a divulgar essa mensagem e o próprio vídeo para outras pessoas. Gente, mas como sempre, sem enrolas, vamos lá. O que você acha que tem no outro lado? Dentro do que você já estudou, dentro da sua percepção, dentro do seu entendimento, dentro do seu discernimento, porque o que eu sempre digo pra mim mesmo, que eu não posso me apegar a só o que está escrito em determinado lugar, a só o que eu escutei X, Y ou Z pessoa falar, né? Eu tenho que, claro, ter algum embasamento, né? Então, seja a partir de livros, de vídeos, enfim, de fontes confiáveis, pelo menos dentro da minha percepção, mas pra mim uma das coisas principais é eu usar a minha inteligência, o meu discernimento, a minha consciência para formar a minha própria verdade, né? Então veja, dentro não só das coisas que eu já estudei, que eu já li, né, mas em especial por esses últimos pontos, ou seja, dentro do meu discernimento, dentro do que eu entendo, o outro lado é tão... Primeira coisa básica, tá? O outro lado, o mundo espiritual, é tão real quanto esse que a gente tá aqui. Na verdade, até mais real. E por que eu digo isso? Porque eu entendo que muitas pessoas ainda confundem um pouco as coisas. Então, as pessoas às vezes veem filmes ou às vezes até já viram mesmo, né, algum espírito ou fantasma, chamem como quiser. E às vezes a pessoa vê aquele ser meio transparente. E aí isso causa uma ilusão pra gente de que o mundo espiritual é, entre aspas, transparente. De que o outro lado é um mundo de nuvens, de pôneis voadores, de pessoas translúcidas, transparentes. E não é, gente. Veja, quando a gente tem uma percepção de algum espírito e muitas vezes a gente vê eles meio que transparentes, como foi o meu caso algumas vezes inclusive, que eu já vi, pra mim a explicação é muito simples. Porque eu estou vendo um ser que está em outra dimensão. Então eu não consigo interagir diretamente com ele naquela dimensão, assim como ele não consegue interagir diretamente comigo, que também estou em outra dimensão. Agora, a partir do momento que eu estiver na mesma dimensão que com esse espírito, a coisa muda. Aí, lá tudo é tão sólido quanto aqui é sólido. Ah, mas eu como espírito não vou poder sair atravessando tudo lá no mundo espiritual? Não. Se você tentar atravessar uma parede lá no mundo espiritual, você vai dar com a cara na parede. Lá é tão real quanto aqui. E tudo que a gente enxerga por aqui, né? E quando eu digo tudo que a gente enxerga no sentido físico da coisa, como vocês estão vendo aqui atrás, ó. Eu tenho aqui uma telinha pequenininha, aí mais... Opa, tô meio sem direção aqui, ó. Mais pra cá tem uma tela maior, aí ali tem um videogame, ali atrás tem uma geladeira, enfim. Eu tenho toda uma tecnologia aqui que no mundo espiritual também existe. Ah, mas como assim? O mundo espiritual não é feito só de árvores, de flores lindas, de pôneis voadores, de pássaros, aquela coisa, né, de cinema? Claro, né, gente? Primeiro que depende do lugar que a gente vai cair. Depende muito da nossa sintonia, né? Se eu vou cair num lugar legal ou se eu não vou cair num lugar tão legal. Assim como aqui no nosso mundo material, no nosso mundo mais denso, a gente também tem lugares que são, digamos assim, mais gostosos de se estar e outros que não são nada gostosos. No mundo espiritual também não é diferente. Agora, voltando pro foco aqui, galera, em especial tecnologia, existe tanto quanto aqui e digo mais. As tecnologias que a gente tem aqui, como eu dei de exemplo algumas coisas que estão aparecendo aqui no fundo do vídeo, as tecnologias que tem aqui são espelhos do mundo espiritual, só que com um delayzinho aí de algumas centenas de anos. Então vamos pensar assim, ó. Por padrão, tudo que a gente tem aqui veio do mundo espiritual. Tá? Então, primeiro ele é... Vou simplificar a linguagem aqui, tá, pessoal? Primeiro ele é lançado, tem uma estreia no mundo espiritual de X tecnologia, e depois de algum tempo
com as devidas permissões, no seu devido tempo, com os seus devidos motivos, essa tecnologia vem para o mundo físico para também ajudar a gente na nossa evolução em alguma coisa, em algum ponto. Seja do lado tecnológico em si, do lado intelectual ou do lado moral, né? Algumas tecnologias que vão ajudar a gente a melhorar também o lado moral ou o próprio lado espiritual, por que não? Eu acredito, por exemplo, que em algum momento vai ser autorizado, no momento certo, que desçam para o mundo físico tecnologias que permitam as pessoas aqui do mundo material a conversarem naturalmente com pessoas da outra dimensão, do mundo espiritual. Assim como hoje eu posso mandar um WhatsApp para uma pessoa, eu vou poder mandar um WhatsApp ou falar diretamente com alguém do mundo espiritual. É claro que hoje a gente pode falar assim, meu, isso é loucura. Isso não vai existir, isso não tem como. Agora veja, vamos pensar há 100 anos atrás. 100 anos atrás. 1923. Se eu hoje conseguisse aqui de 2023 fazer uma viagem do tempo e pular lá para 1923 e mostrasse para alguém um celular, um aparelho que ele consegue se comunicar com qualquer pessoa, um pouquinho mais, vai, 150 anos atrás, que acho que é um pouquinho, que não é tanto, mas acho que aí faz mais sentido o que eu vou falar aqui, né? Então, 150 anos atrás, 1800 e bolinha, eu mostrasse um aparelho celular para alguém, que com esse aparelho ele consegue falar com qualquer pessoa do mundo, em qualquer localidade do mundo, instantaneamente, ou praticamente instantaneamente. E aí? Essa pessoa ia me chamar de bruxa, ia falar que eu sou maluco, que isso não existe, que aquilo ali é alguma outra... Porque para aquela época pareceria uma loucura. Mas hoje aqui a gente leva como absolutamente normal. Tecnologia essa, que como eu citei agora há pouco, eu entendo que seja para comunicação com o mundo espiritual ou para situações relacionadas à espiritualidade como um todo, a gente vai chegar nesse patamar de evolução. Só que acho que a gente ainda não está preparado para essa conversa. Mas acho que o ponto principal, galera, que eu queria colocar para vocês é que o nosso mundo material aqui é um espelho do mundo espiritual. É um espelho. Um espelho, por padrão, um pouquinho mais distorcido, um pouquinho atrasado, né? Mas no final, veja que tudo que é concebido no mundo espiritual, em algum momento, no momento adequado, ele é estendido aqui para o nosso mundo material. Para quê no final? Para ajudar a gente a passar pelas experiências que a gente precisa, né? Ajudando sempre com foco sempre na nossa evolução, em todos os grandes pilares. Espiritual, moral, intelectual, emocional e por aí vai. Ou seja, no final das contas, o mundo espiritual, ele tem tanta tecnologia quanto aqui o nosso mundo material, só que num nível mais avançado. E com, claro, dependendo do lugar, né? Dependendo o lugar que a gente vai cair, ou dependendo do lugar, ou a... Vamos colocar aqui a camada do mundo espiritual que a gente estiver, a tecnologia pode ser mais alta ou mais baixa. E tem níveis mais superiores aqui do mundo espiritual, tem tecnologias que a gente sequer entende. A gente não tem nem ideia de como é que funciona. A gente não consegue nem imaginar hoje como é que funciona. Mas existe. Veja, no mundo espiritual tem carro, tem carros. Tem ônibus, tem busão, né? Tem armas. Tem armas utilizadas, claro, para o bem, para proteção, diferente do que acontece aqui no mundo material, né? Veja que, por exemplo, a questões de televisão, do próprio ônibus, o famoso conhecido Aerobus, que foi citado lá no Nosso Lar, né? São tecnologias que existem. Ó, veja, aqui no próprio Nosso Lar, né? Quando o André Luiz volta para a Terra depois de algum tempo, de tanto encher o saco que ele queria visitar a família dele aqui ainda encarnada, quando ele vem pra cá, ele não estala o dedo e aparece no mundo físico. Como que ele chega no mundo material? De busão. Ele paga a passagezinha dele lá, sobe no busão e ó, vem de busão pro mundo material. Então, galera, é tecnologia. É claro que a gente, por padrão, a gente é criado pra imaginar aquele mundo espiritual de nuvens, de anjinhos batendo asas, aquele negócio angelical, com um lago lindo, maravilhoso e árvores. Então a gente acaba viajando um pouco nessa ideia de que é isso, eu vou chegar do outro lado, eu vou morar no meio das árvores, eu vou dormir em cima de nuvens,
e acabou. E não é isso, pessoal. A vida aqui é uma extensão de lá, e a vida lá é uma extensão daqui. É um ciclo contínuo, né? De reencarnações, de erraticidade, de reencarnação, de erraticidade e por aí vai. E, no final das contas, não sei se vocês acompanham ou já viram aí alguns vídeos do Laércio Fonseca, conhecido como Lala, né, que eu acompanho alguns vídeos dele também. Ele já comentou algumas vezes que existe, por exemplo, alguns supercomputadores do outro lado, e ele citou talvez o mais conhecido de todos, que ele chama de Djar, D-J-A-R, Djar, que seria um supercomputador, que não é só um, existem vários, que ajudam os seres espirituais a, não sei se essa é a melhor palavra, mas vou colocar assim, a gerenciar a nossa evolução, a ajudar a monitorar a gente aqui durante a nossa evolução. Aí você pode pensar, ué, mas por que um ser espiritual precisaria disso? De novo, pra mim faz muito sentido. Por quê? Porque eu entendo que, vamos lá, eu desencarnei hoje, caí do outro lado. E vamos dizer que alguém entende que o Alan tem um mínimo de evolução, apesar de eu ter certeza que eu tô longe disso, mas é só como um exemplo hipotético. Tem um mínimo de evolução pra tentar começar a ajudar outras pessoas aqui no mundo encarnado. Então ele vai começar a acompanhar, sei lá, 2 pessoas pra tentar dar uma forcinha aí em algum ponto específico pra essas pessoas. Só que o Alan, ele não consegue ficar 99% do tempo do lado dessas pessoas. Apesar de algumas pessoas imaginarem que o nosso anjo da guarda, que o nosso mentor fica o tempo todo aqui do nosso lado, não é assim. Eu não acredito com certeza que seja assim. Não faria sentido alguém estar o tempo todo do meu lado. Mas de alguma forma ou outra, eles têm que estar... Vamos pensar para os mais antigos aí, vão saber do que eu tô falando. Ele tem que ter um bipzinho. Ele tem que ter um bip que apita a hora que por algum motivo for realmente importante ele estar do meu lado. E como que ele vai ter esse bip, esse alarme, essa Alexa avisando ele, essa tecnologia? Aí que entram esses supercomputadores que de uma forma ou de outra monitoram tudo que acontece como se fosse um grande Big Brother com o objetivo maior de auxiliar a gente de alguma forma. Ah, mas então a gente fica sendo monitorado o tempo todo? Sim. Nossa, que péssimo, eu estou num Big Brother. Não, a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar que, seja por um monitoramento via supercomputador, seja num monitoramento via poderes celestiais, seja por um monitoramento angelical, da maneira que você preferir, achar que funciona. Mas de uma forma ou de outra, seres que nos monitoram é com o objetivo maior de ajudar a gente. Então a gente não pode achar ruim isso. E mais ainda, a gente não pode achar que então eu não preciso fazer nada porque estão me monitorando e qualquer coisa eles vão me avisar. Porque no final, a responsabilidade é sempre nossa. Eu fazer ou não fazer, eu fazer alguma caca ou não fazer, eu fazer alguma coisa boa ou não fazer, eu não fazer nada, ou seja, né, eu ficar estacionado a minha vida inteira, só depende de mim. Então no final, galera, acho que de tudo isso aí que eu já distorci para outros assuntos, fazia tempo que eu não fazia vídeo, né? Então eu tenho que falar mais do que a boca aqui. Inclusive, se você está aqui até agora, eu sei que é difícil acompanhar vídeos assim até o final, ainda mais seres que falam demais igual eu. Mas se você está aqui até agora, como eu sempre peço, escreve alguma coisinha no comentário, coloca aí de que cidade que você é, o que você está buscando de evolução do seu lado espiritual, moral, o que você acha que você mais tem que evoluir nessa vida? Eu tenho alguns pontos aqui que eu pretendo inclusive fazer um vídeo colocando uma listinha dos pontos que eu anotei aqui da infinidade de coisas que eu acho que ainda tenho que tentar evoluir nessa vida. Não sei se eu vou ter tempo. Mas enfim, comenta aí porque é muito importante saber que tem pessoas que assim como eu estão tentando, mesmo que de alguma forma, no meu caso aqui pelo menos longe de ser a forma perfeita, estão tentando de uma forma ou de outra se tornar pessoas melhores, espíritos melhores, consciências melhores. Espero que vocês tenham gostado. Logo logo eu volto com outros vídeos, tá bom? Abraço, até a próxima. Goodbye.